nós temos então a demonstração de um plantation, ou então de uma monocultura, uma fazenda que produzia exclusivamente um produto. Nós temos vendo aí a produção de um único produto, que era da cana-de-açúcar. Então isso poderia ser chamado de uma das características da nossa economia colonial, chamada de plantation ou de monocultura. Uma fazenda que produz exclusivamente um produto. Claro que produzia outros, mas o principal era a cana-de-açúcar. A gente vai observar que durante o período colonial existiram várias fontes de riqueza. A nossa grande atividade econômica e o produto que mais deu riqueza durante o período colonial, além do ouro, nós vamos ver que a nossa segunda atividade econômica, depois, claro, do pau-brasil, a gente vê que durante a exploração dos portugueses aqui no Brasil, o engenho de açúcar, ou o que nós chamamos de o ciclo do açúcar, vai ser um dos períodos mais importantes da economia brasileira, que começaram a acontecer desde a chegada dos portugueses no século XVI até o início do século XVIII. O açúcar ele representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil. E durante muito tempo ele foi a base da economia do período colonial do Brasil. Então a gente vê que a nossa grande riqueza agrícola, a nossa primeira grande riqueza, sem dúvida, foi a produção do açúcar. E nós vamos iniciar assim a história chamado ciclo do açúcar. A gente vai observar que o ciclo do açúcar ele tinha que acontecer em determinados locais, que era principalmente no engenho de açúcar. O engenho de açúcar no Brasil colonial era o local onde era produzido o açúcar durante o período colonial, ou seja, eram as fazendas que representavam a unidade de produção do açúcar. Vale lembrar que os engenhos coloniais eles surgiram desde o século XVI, quando tem início o segundo ciclo econômico do Brasil, que é a cana-de-açúcar. Lembrando que inicialmente os portugueses exploraram o pau-brasil, que foi a primeira atividade econômica do Brasil, porém o açúcar ele vai dar mais lucro e mais riqueza do que o próprio pau-brasil. Então a gente vai observar então que desde o século XVI até o século XVIII, a base da nossa economia era uma base agrícola e que estava fundamentada principalmente na produção do açúcar, iniciando esse período chamado de ciclo do açúcar. A gente vê que o engenho de açúcar era o local onde era produzida a cana-de-açúcar e produzido o açúcar também. Se vocês puderem observar aí, na imagem, ele era muito maior do que a gente consegue então imaginar. A gente pode perceber que existiam várias instalações e vários repartimentos, certo? A gente vê que existia a casa grande, existia a senzala, existia a casa de engenho, e o engenho de açúcar era o local onde era produzido de forma geral o nosso açúcar. E a gente vê que existiam várias divisões no engenho de açúcar. Existia a casa grande, que era a morada do senhor de engenho, que era ele que mandava no engenho de açúcar. A casa grande vivia o senhor de engenho e sua família. Existia a senzala, que era a habitação do senhor de engenho. E terceiro, que vocês estão vendo aí, é a casa de engenho, que eram instalações onde se encontravam os aparelhos destinados à fabricação do açúcar. Então a gente vê então que, além dessas divisões, existiam também outras. Existiam as roças para produzir outros alimentos, a senzala, a casa da moenda, que era para moer, espremer a cana-de-açúcar. Existia a casa grande, onde vivia o senhor de engenho, que era o dono do engenho de açúcar, sua família. Existia também o canavial. E assim a gente vê aí, por exemplo, várias imagens que estão repercutindo em relação à produção da cana-de-açúcar. Nós vamos ter o canavial, onde o açúcar ele era cultivado nas grandes extensões de terra, denominadas de latifúndios, e ali começava o processo, ou seja, o plantio e a colheita do produto. A gente vê também a moenda. A moenda, o processo da produção da cana-de-açúcar era um pouco longo. A gente vê que existia a moenda, que era o local para moer e esmagar o produto, da onde eles retiravam o caldo, e a partir desse caldo era feito a cana-de-açúcar. Podiam também ser moedas que utilizavam a energia
proveniente da água, dos moinhos, e ainda também a força humana, né, para espremer e esmagar aquela cana-de-açúcar. Além da moeda, em seguida se passava pela casa das caldeiras, ou seja, era onde se aquecia o líquido, né, onde se aquecia o caldo da cana-de-açúcar e além de ser aquecido em tachos de cobre. Em seguida, eles passavam pelas fornalhas. Era uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos que aquecia o produto e o transformava em um melaço de cana, como se fosse o mel. Em seguida, a última fase da produção da cana-de-açúcar era a chamada casa de purgar. Era o local onde era refinado o açúcar e ele também era finalizado todo o processo. Se vocês observarem a imagem que está aí, é uma imagem que não é nítida, que não é muito boa, mas vocês podem observar que quando ele era transformado em um melaço, depois em uma espécie de rapadura, lá na casa da fornalha, a gente vê que ele colocava esse dentro de alguns potes, deixava por secar por alguns meses e depois quebrava aquela espécie de uma rapadura e acabava então produzindo produzindo então açúcar para ser utilizado pela civilização, tanto pelos povos que viviam aqui no Brasil em menor quantidade, mas sim para ser vendido para outros países. Aqui no Brasil existiam vários processos de refinamento de açúcar. A gente vê que o Brasil ele não tinha técnicas muito aperfeiçoadas. Eles utilizavam o barro para separar o açúcar, né, fazer com que o açúcar ele ficasse mais clarinho, o barro mesmo que a gente conhece. Então eles produziam pegava a rapadura, uma espécie de rapadura, pegava o barro e começava então a misturar e depois separava. A gente acha muito difícil hoje, né? Mas naquela época eles conseguiam fazer e assim produzir dois tipos de açúcar. Um açúcar mascavo, que era um açúcar mais escuro, que ele não era considerado de boa qualidade, ficava aqui no Brasil. E um açúcar de boa qualidade, que era o mais branquinho, chamado açúcar barreado, que eles misturavam com o barro para que ele ficasse mais branquinho, era chamado o açúcar barreado, certo? Ele era vendido para a Europa, certo? Vocês vão ver aqui, deixa eu só colocar, em relação às etapas da produção da cana-de-açúcar, para a gente ver.